Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da história do diácono Filipe, que foi escolhido pelos apóstolos no capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos e hoje está agindo na igreja no capítulo 8, versículos 5 a 8 desse mesmo livro dos Atos dos Apóstolos. Temos visto nesse tempo da Páscoa que estamos compreendendo como era o cristianismo nos seus primeiros dias através da leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Em semanas anteriores, vimos o batismo e o diaconato acontecerem. Nesta passagem de Atos 8, 5 a 8, temos uma janela para o sacramento que mais tarde será chamado de sacramento da confirmação. É a história de Filipe. Como eu disse, Filipe parte de Jerusalém para Samaria, aquela terra da mulher samaritana que Jesus encontrou junto ao poço de Jacó. A Samaria era um lugar em que israelitas e gentios tinham se misturado ao longo dos séculos, ficava na parte norte da Terra Santa, da Palestina. Os samaritanos e os judeus estavam muito em desacordo. O povo judeu via os samaritanos como apóstatas da fé. Filipe, como diácono, vai para Samaria levar o evangelho àquele povo, anunciar a boa nova do Senhor. As multidões o ouviram, diz a passagem, e viram os sinais que ele fez, expulsando espíritos imundos que saíam gritando em alta voz. E também muitos paralíticos ou que eram coxos foram curados. Então Filipe batizou vários homens e mulheres entre os samaritanos. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram que a Samaria havia recebido a palavra de Deus, diz o texto que nós temos que foram enviados Pedro e João, que desceram lá do alto de Jerusalém para a Samaria e oraram pelos samaritanos para que eles recebessem o Espírito Santo, pois eles somente tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Por que será que Pedro e João foram enviados a Samaria para impor as mãos àquelas pessoas? Por que Filipe não fez isso, simplesmente ele? É que Filipe era diácono. Ele está evangelizando e ele tem o poder de batizar. Mas quando se trata desse rito de impor as mãos às pessoas para que elas recebam o Espírito Santo, somente os apóstolos o podiam fazer. Sabemos que aquele que é batizado recebe o Espírito Santo, e eles tinham sido batizados. Portanto, aqui, Lucas está descrevendo um outro dom do Espírito Santo. Um dom que somente os apóstolos podem transmitir, não através da água, como no batismo, mas pela imposição das mãos na cabeça das pessoas. Desde o início da igreja, os padres da igreja, os antigos e primeiros padres, sempre viram aqui a origem do que nós chamamos agora de sacramento da confirmação ou da crisma. A palavra crisma é usada porque a imposição de mãos também é acompanhada por uma unção, e crisma é a palavra grega para esse óleo da unção. Este é basicamente o primeiro testemunho do sacramento da confirmação na igreja primitiva e nos diz algumas coisas sobre esse sacramento. Em primeiro lugar, que ele é diferente do batismo. Em segundo lugar, que não é apenas um rito diferente, mas que é realizado por pessoas diferentes. Para ele é necessário um poder que os diáconos não têm. Eles têm o poder de pregar, têm o poder de batizar, mas não tem o poder de confirmar, porque aquele dom especial do Espírito Santo que está ligado à confirmação tem a ver com a ação dos próprios apóstolos. Como nós vimos naquela passagem que eles consagram os 7 primeiros diáconos, em Atos 6, versículos 1 a 7, para que pudessem servir as viúvas e aos pobres, e eles, apóstolos, se dedicarem à oração, à Santa Missa, à evangelização direta e concreta. E também porque, ao imporem as mãos sobre as pessoas,
para lhes dar a graça especial do Espírito Santo que completa o batismo, elas estarão sendo enviadas como missionárias para espalhar a boa nova por meio do seu testemunho e da sua vida cotidiana, assim dando testemunho de Cristo. Nós sabemos que no Novo Testamento não está escrita a palavra confirmação, mas nesta leitura encontramos a mesma realidade, aqui em Atos 8. Então, o que é a confirmação? É uma graça especial do Espírito Santo que só pode ser dada pelos apóstolos e por seus sucessores e está ligada ao ritual da imposição de mãos. É diferente do batismo, mas está ligada ao batismo. E como que completa o batismo, desembrulhando aquele pacote de presente do Espírito Santo que nós recebemos ao sermos batizados, dando essa graça nova do Espírito Santo para que possamos sair e testemunhar. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1288, diz o seguinte sobre a confirmação e a imposição de mãos. A partir de então, os apóstolos, em cumprimento da vontade de Cristo, transmitiram aos recém-batizados, pela imposição de mãos, o dom do Espírito, que completa a graça do batismo. A imposição de mãos é justamente reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da confirmação, que de certa maneira perpetua a graça de Pentecostes na Igreja. Normalmente hoje, em casos de necessidade, o bispo pode delegar esse sacramento a um padre, nunca a um diácono. Mas o sacerdote que for ministrá-lo precisa usar o óleo que foi consagrado pelo bispo. Assim como nós vemos, a conexão entre os bispos e o sacramento da confirmação está presente já lá nos Atos dos Apóstolos.